Romanos 14, do verso 1 ao verso 23. Romanos capítulo 14, do verso 1 ao verso 23. Você pode acompanhar através da sua Bíblia física, digital, acompanhar através da projeção ou apenas ouvir atentamente. O importante é que você esteja focada na palavra do Senhor. Romanos capítulo 14, do verso 1 ao verso 23, diz assim a palavra de Deus: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio, para o seu próprio dono? É que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas a si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o meu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Tenha mais alguns instantes de oração, dessa vez uma oração silenciosa. Peça para que o Espírito Santo fale contigo. Depois de alguns segundos eu vou interromper esse silêncio e todos juntos vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai.
Obrigado por esse culto, por essa celebração. Obrigado por estarmos aqui louvando ao Senhor e agora aprendendo mais de Ti, aprendendo da Tua palavra por meio da pregação. Que o Teu Espírito fale conosco, que a Tua palavra penetre no nosso ser e que assim a gente não somente ouça, a gente não somente escute, mas a gente viva por intermédio dela. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de começar a pregação de hoje, o sermão de hoje, fazendo uma pergunta para vocês. E antes de vocês se espantarem com a minha pergunta e se espantarem com a introdução, eu peço que tenham a mente e o coração aberto, tá bom? Senão depois o pastor Rodrigo vai me dar um puxão de orelha. Deixa eu perguntar, vocês sabem o que é um anime? Quem aqui já ouviu falar? Quem aqui conhece? Talvez você não conheça, talvez você não saiba o que é um anime, mas eu tenho certeza de que o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, sobrinho, sobrinha, seu adolescente, seu pré-adolescente e jovem, ele sim sabe o que é. E eu digo que, inclusive, possivelmente você já deva ter visto o seu adolescente, o seu pré-adolescente, o seu jovem assistindo a um anime, assistindo uma produção dessa. E acredito, inclusive, que você já deva até ter brigado com ele ao assistir a um desses conteúdos. Para quem não sabe, os animes, meus irmãos e minhas irmãs, são um gênero de entretenimento japonês, criado para crianças, adolescentes e, olha só, também para adultos. E esse gênero de entretenimento, ele é caracterizado pelo uso de artes visuais e músicas envolventes para contar uma narrativa. Como vocês podem ver, os personagens dos animes, eles têm cores vivas, eles são fortes, são bem vibrantes. Isso tudo para contar uma história. E os animes, meus irmãos e minhas irmãs, eles são baseados na mitologia, na história e na cultura. Por isso que normalmente os personagens têm característica, fisionomia que lembram os orientais e muitas vezes tratam de assuntos que falam aos orientais. Os mais famosos animes que nós temos hoje são alguns, vou citar alguns aqui e talvez você conheça. Naruto, Dragon Ball, One Piece, para os mais antigos, Samurai X, Cavaleiros do Zodíaco, a lista é grande. Temos aí Super 11, os animes eles são variados. E antes, meus irmãos e minhas irmãs, de você revirar os seus olhos para a minha introdução, eu gostaria de dizer para você que nos animes, ainda que muitos possuam certo preconceito em relação a eles, é possível aprendermos lições para toda a nossa vida. Por que eu digo isso? Porque as situações experimentadas pelos personagens e cada uma dessas produções ensinam para nós valores imprescindíveis, como perseverança, como amizade, como trabalho em equipe, como respeito aos mestres, respeito aos mais velhos. Os animes, eles são recheados de boas coisas. E eu, particularmente, sou da linha de que a influência dos animes na vida do seu filho, na vida do seu adolescente, do seu jovem, do seu pré-adolescente, é positiva. Inclusive, no meu trabalho de capelania escolar, que eu desenvolvo algumas vezes, eu tenho uma palestra que se chama Animes, o que eu aprendi com eles, onde eu vou trabalhando animes e trabalhando lições ali para o público mais jovem, para os pré-adolescentes e os adolescentes. E por que eu falo dos animes nessa palestra? Porque os animes, meus irmãos e minhas irmãs, eles tiveram muita importância na minha vida. Eu cresci assistindo essas produções e elas sempre me influenciaram positivamente. Porém, meu objetivo aqui hoje, ao citar os animes, não é falar da minha palestra, não é fazer um merchan, e também não é fazer uma propaganda gratuita e um incentivo deles, apesar de eu já estar fazendo isso indiretamente. Na verdade, a minha intenção hoje é reforçar um conceito muito desenvolvido em cada uma
dessas obras orientais. E que conceito é esse? É a ideia desenvolvida nos animes de que pessoas fortes são gentis. Vou repetir: pessoas fortes são gentis. Se você, a partir de hoje, por curiosidade, for assistir um anime, você perceberá que os protagonistas, normalmente, eles não são os mais poderosos da história. Pelo menos, não no início dela. Eles, com o passar do tempo e com o desenvolvimento, eles se tornam muito fortes, isso é verdade. Mas eles não se tornam fortes, não se tornam mais poderosos, porque vivem de um modo solitário e independente, aquela famosa jornada do herói, onde o herói treina de maneira individual. Não, não é isso que acontece. Pelo contrário, os personagens principais dos animes, eles aumentam as suas forças porque não estão sozinhos. Olha só, nessas produções, meus irmãos e minhas irmãs, os protagonistas, os personagens principais, eles elevam o seu poder porque tem pessoas que os ajudam a se fortalecerem. Porque eles têm amigos, companheiros, mestres que os incentivam, que os apoiam nessa jornada. A jornada do herói, que eu falei há pouco, dentro da cultura oriental, se for possível definir assim, é coletiva, não é individual. Ela é em grupo, meus irmãos e minhas irmãs. Ela é em família. É por isso que quando nós assistimos a essa produção, a essas produções, nós tendemos muito a valorizar as amizades, porque muitas vezes nós queremos experimentar viver um grupo de amigos que nós vemos nessas obras. E olhem só, em Romanos capítulo 14, o texto que nós acabamos de ler, por incrível que pareça, Paulo, ele também desenvolve o seu pensamento, ele desenvolve a sua teologia nesse sentido, nessa linha. Para o apóstolo, os fortes, eles não são solitários, eles são acolhedores, eles cuidam em amor. E vou além, sim, meus irmãos e minhas irmãs, existem semelhanças entre o que foi escrito por um judeu há séculos e o que é desenvolvido por orientais nos últimos anos, que é a ideia de que a força não significa solidão, de que a força não significa individualismo, pelo contrário, de que a força significa coletividade, de que a força significa acolhimento e de que a força significa cuidado em amor. Portanto, nós iremos hoje olhar para o texto bíblico de Romanos capítulo 14 e fazer algumas constatações baseados na ideia de que pessoas fortes são gentis, de que pessoas fortes não caminham sozinhas, ou seja, de que pessoas fortes caminham em grupo. Vamos lá? A primeira constatação, então, que nós fazemos, que pode ser feita ao olharmos para o capítulo 14 de Romanos, é como nós podemos identificar um cristão forte e um cristão fraco na fé. Por quê? Se nós estamos falando de força aqui, se nós estamos falando de pessoas fortes, de cristãos fortes na fé, numa perspectiva teológica, nós precisamos saber identificar o que isso significa. E, além disso, meus irmãos, nós também temos que ter a convicção, nós temos que ter a certeza de que nem todos os membros de uma igreja, nem todos os membros de um grupo, de uma comunidade de fé, estão no mesmo nível do que diz respeito à maturidade espiritual. Sendo assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que, como crentes, há a possibilidade de sermos maduros e há a possibilidade de sermos imaturos em nossa espiritualidade. Para usar uma linguagem paulina e para usar uma linguagem que combine com os animes, o que eu estou querendo dizer é que há a possibilidade de sermos fortes ou fracos na fé. É isso que Paulo está dizendo para nós.
E nós notamos aqui no texto bíblico de Romanos, capítulo 14, que para Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, cristãos fracos ou fortes na fé são classificados de acordo com a sua prática religiosa. Como assim? Eu vou explicar para vocês através de exemplos. No verso 2, se você ler aí novamente, se você observar novamente esse versículo, no verso 2, o apóstolo afirma que o forte, ele come de tudo, e o fraco, ele restringe a sua alimentação aos legumes. No verso 5, os fortes, eles consideram todos os dias importantes, e os fracos, somente alguns. Sendo assim, podemos concluir que o forte, ele tem uma visão mais ampla da religião, e o fraco, uma visão mais restritiva. Vou tentar clarear ainda mais, vou tentar ser um pouco mais objetivo, vou tentar traduzir e contextualizar para os nossos dias. Nós podemos dizer, olhando para o momento que nós vivemos, que os fracos na fé são, talvez nessa linha de Paulo, os que acreditam que o culto se restrinja ao templo. E os fortes são os que compreendem que todo o cotidiano deve ser uma celebração ao Senhor. O fraco na fé acha que para cultuar a Deus ele precisa estar no templo, ele precisa estar na igreja. O forte entende que não, que em todos os momentos da sua vida eles devem estar cultuando e glorificando a Deus. Os fracos nos nossos dias são os que pensam que existe talvez música gospel, filme gospel, roupa gospel, e os fortes são os que entendem que a arte não precisa necessariamente ser denominada como gospel para adorar ao Senhor. Isso aí, meus irmãos e minhas irmãs, os animes também glorificam a Deus. A música, que muitas vezes é considerada secular, glorifica a Deus. E já adianto para vocês, há muitas canções consideradas gospel que não falam e não glorificam em nada ao Senhor. Quer um exemplo? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção vai se arrepender. Isso é uma mensagem cristã? E aí a gente vê uma outra canção que diz que é preciso amar todas as pessoas como se não houvesse amanhã. É uma mensagem cristã? Os fracos, continuando, são talvez os que encaram as disciplinas espirituais como obrigação. E os fortes, os que meditam, oram e leem a Bíblia com prazer e em resposta à graça divina. Os fracos são aqueles que olham para as obrigações espirituais como um peso, como um fardo. E os fortes são os que sentem prazer ao realizar essas coisas. Em outras palavras, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer é que quando nós olhamos para Romanos capítulo 14 e nós refletimos nesse texto bíblico na relação entre o forte e o fraco na fé, é que a diferença entre eles reside no grau de preocupação com a forma e a essência. O fraco na fé, normalmente, ele vai se preocupar com a forma, ele vai se preocupar com o método, ele vai se preocupar com a estrutura. E o forte na fé, ele vai se concentrar na essência, ele vai se concentrar no conteúdo, ele vai se concentrar na mensagem. Ele não vai se apegar aos nomes, ele não vai se apegar à nomenclatura, ele vai se apegar, meus irmãos e minhas irmãs, ao Evangelho. Diante dessas coisas que eu falei, então, eu queria fazer umas perguntas. Qual é o seu nível de maturidade espiritual? Como igreja,
Qual é o nosso nível de maturidade espiritual? Qual tem sido a nossa maior preocupação? A forma ou a essência? Quando nós lidamos com questões do nosso dia a dia eclesiástico, religioso, ou até mesmo das demais áreas da nossa vida, nós temos sido fracos ou fortes, meus irmãos? De acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com Romanos, capítulo 14, é na análise da nossa vivência como cristãos que está a resposta. Eu jamais vou subir aqui no púlpito e apontar para você e dizer que você é fraco ou forte na fé, porque eu não tenho capacidade para fazer isso. Somente o Espírito Santo pode convencê-lo da sua maturidade espiritual. E a forma com que você tem vivido e experimentado o Evangelho, vivido e experimentado a religião, responde a essas perguntas. E aqui um comentário. Maturidade, força, fraqueza, imaturidade na fé não tem a ver com idade. Não tem a ver com tempo de igreja. Pelo contrário, tem a ver, meus irmãos e minhas irmãs, com relacionamento com o Senhor. Tem a ver com relacionamento com o Evangelho e com a sua palavra. Agora que nós aprendemos então a identificar um crente forte e a identificar também um crente fraco e refletir em qual dessas duas categorias nós nos encaixamos, nós podemos partir para a segunda constatação a ser feita ao olharmos para o capítulo 14 de Romanos. Segundo Paulo, meus irmãos, e como eu disse na introdução, e aqui reside a segunda constatação, os fortes têm o dever de acolher os mais fracos. Afinal, como ele mesmo vai escrever no verso 8, não importando o nosso nível de maturidade espiritual, somos todos do Senhor. Então, que constatação é essa? Se você se considera forte na fé, se você se encaixa nessas características que eu falei, você tem o dever de acolher os mais fracos. Você tem o dever de acolher os imaturos. E é interessante que aqui no capítulo 14, Paulo contrasta o acolhimento que é necessário ser realizado pelo forte com duas palavras. Ele vai usar a palavra julgamento e a palavra desprezo. Julgamento no verso 10, para dar um exemplo, e desprezo também no verso 10, para dar outro exemplo. Dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos que não há uma atitude neutra. De acordo com o texto bíblico, não há como nós lavarmos as nossas mãos. Ou nós acolhemos como crentes maduros, como cristãos fortes, como é ordenado por Paulo, ou nós julgamos e desprezamos os mais fracos. Aqui, para o apóstolo, não tem como nós ficarmos em cima do muro. E eu acredito que esta orientação paulina, ela seja extremamente pertinente para nós reformados, para nós presbiterianos. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, não são raras as vezes que, devido ao nosso conhecimento teológico, que devido à nossa herança protestante, à nossa herança reformada, que devido à nossa tradição, nós desprezamos e julgamos correntes evangélicas, correntes cristãs consideradas fracas ou imaturas na fé. Nós nos achamos tão melhores por sermos reformados, por sermos presbiterianos, por sermos calvinistas, que nós rejeitamos de bate-pronto irmãos e irmãs que expressam muitas vezes a sua espiritualidade de maneira diferente de nós. Ele fala em línguas, para mim não serve. Ele é um pouco mais místico, vai para lá. Ele não lê a Bíblia com as ferramentas hermenêuticas, exegéticas, ele não fala grego, ele não fala hebraico, ele não conhece as institutas de Calvino, ele nunca leu Spurgeon. Olha,
para mim não serve, ele é fraco demais. Entretanto, meus irmãos, para Paulo, aqui em Romanos capítulo 14, os fortes têm o dever de acolher os mais fracos. Se nós nos consideramos mais fortes na fé, nossa principal marca deve ser a acolhida, e não o julgamento e o desprezo. Se nós somos mais maduros espiritualmente, as pessoas deveriam querer estar mais próximas de nós e não mais distantes. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós confundimos perseguição religiosa, coração duro, sabe com o quê? Com chatice, com soberba, com arrogância. Repito, se nós nos consideramos fortes na fé, se nós nos consideramos maduros espiritualmente, a nossa principal marca deve ser a acolhida. A nossa principal marca deve ser o acolhimento. A nossa principal marca deve ser a aproximação. E aqui é importante reforçar algo. O que eu quero reforçar? Reforçar, meus irmãos e minhas irmãs, que este acolhimento, ele não é para mudar os fracos na fé. Porque muitas vezes nós cometemos esse erro. Nós consideramos uma pessoa fraca na fé, nós consideramos uma pessoa imatura na fé, e nós dizemos que vamos acolher, vamos nos aproximar dessa pessoa. Mas nós nos aproximamos com segundas intenções. Nós queremos que essas pessoas cheguem perto de nós para padronizá-las, para convertê-las não ao Evangelho, mas para convertê-las ao nosso padrão de força. Mas não é isso que Paulo diz aqui. Para Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, o fraco na fé deve ser recebido, deve ser acolhido pelo que ele é, da forma que está, com os seus erros, com os seus equívocos, com as suas interpretações equivocadas, incorretas. Porque quem muda o ser humano, quem transforma o ser humano, não sou eu, não é você, não é a Igreja Presbiteriana Independente de Telêmaco Borba, não é a nossa insistência, não é a nossa repetição. Quem transforma o ser humano é a graça de Deus, meus irmãos. Quem transforma o ser humano, quem transforma o coração humano é Jesus, é o Espírito Santo. Por isso nós não devemos acolher as pessoas para mudá-las. Nós devemos acolhê-las pelo que elas são. E para solidificar ainda mais o meu argumento, eu quero destacar para você que o termo grego usado pelo apóstolo aqui no verso 1, na palavra acolham, é proslambano, que significa adotar, receber ou admitir. E quando você vai estudar o idioma original, você vai perceber que este verbo, ele não traz consigo, meus irmãos, condicionais. Ele não traz consigo condições, como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, acolha-os mediante seu amadurecimento, ou acolha-os mediante o seu fortalecimento. Olha, eles vão evoluindo, eles vão prosseguindo na fé, vão se tornando mais fortes, e aí você vai trazendo eles mais para perto. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está colocando para nós é: acolha-os e pronto. Acolha-os e ponto. Não tem vírgula, não tem mais, não tem condições. Se nós somos fracos na fé, melhor, se nós somos fortes na fé, nós temos que acolher os mais fracos, meus irmãos e minhas irmãs, pelo que eles são. E notem, sem querer me alongar muito nesse ponto, mas notem como essa constatação, ela é contracultural, meus irmãos. Nos nossos dias, na modernidade, a todo instante nos dizem que a gente deve andar com os melhores. A todo tempo nós vemos nas redes sociais, a todo tempo nós vemos nos noticiários, nós vemos nas palestras, nós ouvimos no trabalho que nós temos que andar com
pessoas melhores que nós, que líder anda com líder, que leão anda com leão, que cabeça anda com cabeça, que rico anda com rico. É isso que o mundo prega para nós hoje. Só que para Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, o forte anda com o fraco. Ele não anda com os melhores. Ele não anda com os mais qualificados. Até porque, se fosse assim, Jesus Cristo, quando se encarnou e veio à terra, ele não escolheria pecadores. Ele não escolheria pescadores. Ele não escolheria pessoas iletradas. Ele não escolheria pobres. Ele não escolheria marginalizados. Ele não escolheria, meus irmãos e minhas irmãs, eu e você. Ele não escolheria a nós. Por fim, a terceira e última constatação a ser feita ao olharmos para o capítulo 14 de Romanos é um passo além. E por que eu digo que é um passo além? Porque para o apóstolo, conforme ele coloca aqui em Romanos capítulo 14, somente o acolhimento não é suficiente. Não basta nós acolhermos. Para Paulo, é preciso também cuidado em amor. Do versículo 13 ao 23, Paulo disserta como devem funcionar os relacionamentos entre os crentes. Segundo ele, nós devemos zelar para que nossos irmãos não venham a pecar. Para o apóstolo, nós não podemos ser pedra de tropeço, ele diz isso no verso 13, para quem caminha conosco. Inclusive, o apóstolo é incisivo ao dizer que se algum irmão ou irmã fica triste com o jeito que agimos na fé, estamos em desacordo com o amor. Isso está lá no verso 15. Não à toa, no verso 19, Paulo ele vai reforçar o seguinte, olha o que ele vai dizer: sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Isso quer dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que cuidado em amor significa agirmos a fim de pacificar e edificar a vida de nossos irmãos. Não basta as pessoas estarem próximas de nós, elas estão sendo pacificadas e edificadas. E eu continuo, porque o apóstolo ele trata esse tópico com tanta seriedade, que ele diz que há a possibilidade de fazermos perecer, que há a possibilidade de irmãos e irmãs perderem a fé por conta das nossas atitudes. Para o apóstolo, meus irmãos, quando nós não agimos cuidando dos mais fracos, cuidando daqueles que estão conosco em amor, nós podemos fazer perecer, se perder na fé, perder a fé, aqueles por quem Jesus entregou a sua vida. Olha só que grave. Olha só que impactante e confrontador, irmãos. É por isso que o teólogo N.T. Wright, ele vai comentar o seguinte, olha o que ele diz: seria uma ofensa contra nada menos que a morte do Messias, desfazendo toda a obra que ele realizou na cruz. Seria como derrubar a casa que Deus está edificando com todo o cuidado. As palavras de Paulo, meus irmãos, são um alerta do tamanho da responsabilidade que temos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Eu e você, nós precisamos refletir no impacto de nossas ações. Basicamente, em resumo, o que Paulo está
colocando de maneira explícita para nós, é que ofender a um crente, ofender a um irmão na fé, fazer o irmão na fé tropeçar, magoá-lo, entristecê-lo através das nossas atitudes, é agredir o sacrifício de Jesus, é atacar, é lesar a morte do Messias. Olhem a gravidade disso. Sendo assim, será que não deveríamos repensar a maneira que temos nos portado como crentes? Será que não está na hora de repensarmos a maneira que temos vivido, a maneira que temos agido na nossa fé? Muitas vezes a gente acha que está cumprindo a vontade de Deus, mas na verdade a gente está atacando o sacrifício de Cristo, irmãos. Será que não está na hora de encararmos com maior responsabilidade nossa postura como crentes, como cristãos, de levar o Evangelho mais a sério? Nos últimos dias, você deve ter percebido, a igreja evangélica brasileira, ela tem sido o centro das atenções. Muito por conta dos pastores, olha só. Estamos até entre os principais assuntos dos canais de notícias. E aí, eu questiono, não somente a você, mas a mim também, eu questiono a todos nós, este testemunho público, essa popularidade da igreja, tem feito perecer aquele por quem Cristo morreu, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 14, no verso 15, ou tem promovido justiça, paz e alegria, conforme ele diz no verso 17. Essa exposição dos crentes, essa exposição da igreja evangélica, ela tem acolhido as pessoas e cuidado dessas pessoas, cuidado dos demais crentes em amor, ou ela tem atacado, ela tem lesado o sacrifício de Jesus, meus irmãos? E aí? Não precisa responder, apesar de eu achar que as respostas são óbvias. Mas essas perguntas, na verdade, elas são para nós refletirmos sobre a forma que temos vivido como igreja, refletirmos sobre a forma que temos agido como cristãos. E aqui eu faço um adendo, não estava nem escrito no meu sermão, e eu quero aproveitar o gancho do Acampa Dentro para tocar num assunto delicado. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, os filhos de vocês, os seus familiares, os nossos familiares, os meus também, não estão na igreja por causa de nós. Porque como fortes na fé, como crentes verdadeiros, nós não temos acolhido, nós não temos cuidado em amor, nós não temos nos focado na essência, nós não temos nos preocupado com o Evangelho, nós temos lesado o sacrifício de Cristo, nós temos agido com soberba, nós temos agido como se fôssemos melhores por termos experiências com Jesus. Muitas vezes o bloqueio dos nossos familiares a Cristo somos nós. Olhem só. Para concluir, meus irmãos, caminhando para o final, eu reforço que, como nos animes que eu falei no início, Paulo, em Romanos 14, está nos ensinando que a força não está na solidão, que a força não está no controle, que a força não está no poder, que a força não está no domínio. A força está na maturidade espiritual. A força, meus irmãos e minhas irmãs,
está na acolhida e a força está no cuidado em amor. Se você é uma pessoa solitária, se você é uma pessoa sozinha, se você é uma pessoa que muitos não querem estar perto, possivelmente, não estou dizendo que é, mas possivelmente você não é forte. Possivelmente você está agindo de maneira equivocada à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque o forte é aquele que acolhe, o forte é aquele que cuida, o forte é aquele que testemunha o Evangelho. O forte, meus irmãos, é aquele que se preocupa com a essência. Amém? Quero chamar o Ministério de Música à frente e nós vamos cantar mais uma canção. Essa canção, meus irmãos, é uma canção muito conhecida. Ela se chama Corpo e Família. E enquanto nós cantamos essa canção, eu quero fazer um convite a você. Que você não precisa sair do seu lugar, mas que você cante essa canção abraçado com o irmão que está ao seu lado. Que você procure alguém para estar próximo. Se você estiver isolado ou estiver vendo alguém isolado, se achegue perto dessa pessoa. E por que isso? Porque nós aprendemos aqui que a força reside na comunhão, não na solidão, irmãos. Então não faz sentido cantarmos corpo e família sozinhos. Então, se coloque de pé no seu lugar, chegue próximo de alguém e vamos cantar como fortes na fé essa canção. Vamos cantar todos juntos em uma só voz. Vamos louvar ao Senhor. Depois que nós cantarmos, nós vamos orar e o pastor Rodrigo estará impetrando a bênção. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto, cantem. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa cor. Cante, somos um corpo, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Senhor, Deus e Pai, como é bom cantarmos essa canção dessa maneira, Senhor, próximos, juntos, como crentes, irmãos e irmãs fortes na fé, não porque somos melhores, porque somos mais qualificados, porque temos maior entendimento teológico, mas sim porque nos preocupamos com aquilo que de fato importa na Tua Palavra. Nos preocupamos, ó Pai, em acolher aqueles que estão conosco. Nós nos preocupamos com o cuidado em amor, ó Pai. Somos fortes porque não há divisões no nosso meio. Não há melhor, não há pior, somos todos iguais. Somos corpo, somos família, Deus. Que isso se repita sempre no nosso meio. Não somente dentro do templo, não somente dentro dessas quatro paredes, mas no nosso dia a dia. Que tenhamos famílias fortes, que tenhamos trabalhadores fortes, que tenhamos, ó Pai, crentes fortes, pais fortes, mães fortes, filhos e filhas fortes, porque são pessoas que acolhem, são pessoas que cuidam, são pessoas que amam, que são pessoas que vivem e experimentam o verdadeiro evangelho, ó Pai. São pessoas que não caminham sozinhas, mas caminham juntas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, uma excelente semana e nos vemos aí a partir de amanhã na nossa semana de oração. Um grande abraço a todos.